Olá, você seja bem-vindo a mais uma aula de geografia, aula essa que está tratando de uma correção de exercício. Eu e você e eu, diretamente o exercício sobre o continente asiático. Vem comigo, garotinho, vamos nessa. Nós paramos na última videoaula, nós paramos na questão 9, tá, gente? Então vamos dar continuidade à nossa correção. Vamos lá. Questão de número 10. Leiam o texto a seguir. Milhares de pessoas chegam anualmente a Benares para purificar seu espírito nas águas do rio sagrado. Durante as cheias, suas águas depositam grande quantidade de limo nas margens, fazendo com que as terras cortadas pelo rio sagrado sejam talvez as mais férteis do mundo, concentrando-se aí cerca de 150 milhões de pessoas, cuja maioria vive da agricultura e, portanto, do benefício direto e indireto do rio sagrado. Entre as alternativas abaixo, o texto melhor se aplica ao rio e ao país. Gente, vou explicar esse texto aqui e a gente já mata a questão logo de cara. Benares, né? É uma cidade, né, ali na Índia, tá? É conhecido como a capital. Benares é conhecido como a capital espiritual para os hindus, tá? Ou seja, para os indianos, é a capital espiritual, né? E todos os anos, né, milhões de pessoas vão para essa região, né? E chegam ali, vão encontrar as águas do rio sagrado. Que rio sagrado é esse, gente? Rio Ganges, tá? O rio Ganges, o indiano, né? Ele tem uma ligação muito íntima, muito forte com o rio Ganges. Por quê? Porque ali esse rio ele vai trazer sedimentos, né? E esses sedimentos eles são depositados às margens desse rio, tá, gente? E ali esses sedimentos, quando são depositados, essa enorme população, estamos falando da segunda maior população do planeta, que já ultrapassou 1 bilhão, né? 1 bilhão de pessoas. E aí o que acontece? Essa enorme população vai utilizar essas margens desses rios, né, onde que foi depositados esses sedimentos, para fazer as suas plantações, para plantar seus alimentos, né? Então, para eles ali, o rio dá tudo para eles, né? Como é que o rio fornece o alimento, então eles têm essa ligação mesmo espiritual, né? Essa coisa bem íntima mesmo com o rio Ganges, tá, gente? Então, já matamos aqui de cara a questão, né? Letra A, Ganges, Índia, né? Tá bom, gente? Então tá explicado aí essa questão, né? Bem tranquilo, né? Então, vamos lá para a questão número 11, tá ok? 11. Leia o seguinte texto. Quando vamos tratar da história, gente, quando vamos tratar da história, origem e formação do nosso planeta, né, utilizamos uma escala de tempo. Essa escala de tempo também é utilizada quando estudamos as transformações ocorridas no planeta Terra. Por exemplo, a formação de cadeias montanhosas, como aquelas encontradas no continente asiático, né? Que escala de tempo é essa, gente? Que quando a gente vai fazer o estudo que relaciona, né, formações, né, montanhosas, né, essa questão das formações rochosas, tudo isso, como é que se chama esse tempo? Que escala é essa? Né? Vocês chamam de que? Item A, tempo histórico? Não, né, gente? É um tempo sociológico? Também não. É um tempo antropológico? Também não. É um tempo geológico, né? Tempo geológico, tá, gente? Então fiquem atentos a essas questões que viu que é formação rochosa, formação de cadeias montanhosas, né? Formação
de jazidas de carvão mineral, né? Então tudo isso daí vai se encaixar dentro do tempo geológico, tá? Então letra D. Questão de número 12. Questão de número 12. Observe a imagem ao lado, né? Nós temos aqui a imagem ao lado, tá ok? Nós vamos ver aqui, ó, a imagem ao lado. O continente asiático está localizado em uma área de encontro de placas tectônicas, responsáveis por terremotos, vulcanismos e pela formação das cadeias montanhosas encontradas nesse continente. Por essa razão, essa região é considerada estável do ponto de vista tectônico geológico. Gente, o que acontece, né? Nós vamos ver aqui o continente asiático. Cadê a Ásia aqui, gente? É isso mesmo. Nós vamos ver que aqui, ó, há essas linhas vermelhas aqui, ó, são os limites das placas tectônicas. Então nós vamos ver que a Ásia, ela vai ter o que, gente? Vários, né, encontros de placas tectônicas. E isso vai trazer, gente, uma grande instabilidade tectônica para essa área. E onde que está tudo aqui, esse texto está todo certinho, gente. E o que está errado aqui, professor? Estável. Estável quer dizer aquela coisa tranquila, né, gente? Que não há grandes mudanças, é estável. Não, aqui é instável, né? É instabilidade mesmo. Aqui é vulcão, gente. Nós vamos ter vulcões, né? Nós vamos ter terremotos o tempo inteiro, tá? Então nós vamos ter uma grande atividade geológica ali naquele continente asiático, tá ok? Então é errado, só por causa dessa palavrinha aqui, estável. Não é estável, é instável, né? Que vai trazer a instabilidade, tá? Geológica. Questão de número 13, gente. Observe a imagem ao lado. O território brasileiro, diferentemente do continente asiático, não está localizado em uma região de encontro de placas tectônicas. Ele está localizado no centro, ou seja, no interior de uma placa tectônica. Por essa razão, a região onde encontra-se localizado o território brasileiro é considerada instável do ponto de vista tectônico tecnológico. Aí, gente, está tudo certinho. O que está errado aqui, professor? Só a palavra instável. Deveria ser o que, gente? Estável. Por quê? O Brasil está aqui, ó, no centro dessa placa tectônica aqui, chamada Sul-Americana. Então, os tremores de terra, quando chega no Brasil, já chega bem fraquinho, porque nós estamos no centro dessa placa. Tá ok, gente? Então nós não sentimos tanta atividade geológica, assim, as atividades tectônicas. Nós não vamos sentir tanto esses tremores. Então está o que? Errado. Só por causa dessa palavra instável. Deveria ser estável. Aquilo que eu falei na questão anterior. Legal, gente? Questão de número 14. Observe a imagem ao lado. Qual dos rios abaixo é considerado um rio sagrado para os seguidores do hinduísmo? Acabei de responder essa questão lá atrás, não foi, gente? Qual é o rio sagrado para os seguidores do hinduísmo? Religião predominante na Índia, né? É o rio Mekong, né? O rio Ganges, rio Amarelo, rio Eufrates, rio Ganges, né, gente? É aqui onde que eles vão celebrar, né, os seus mortos, né? Toda a questão ligada à religião é celebrada nesse rio aqui, o rio Ganges, tá, gente? Leia o seguinte texto. A Ásia é, sem dúvida, o continente dos extremos. Além da maior área, né, ter o maior continente, né, maior porção de terras, além de ter a maior área, também tem a maior população. O continente também apresenta o maior país do mundo, que é a Rússia. Né, a Rússia tem um pequeno pedaço na Europa, mas sua maior porção está na Ásia.
com 17 milhões de quilômetros quadrados. O ponto mais alto e o ponto mais baixo das áreas continentais do planeta. Eles vão ter o ponto mais alto e o ponto mais baixo, né, gente? Então é bem extremo mesmo o continente asiático. Marquem a alternativa que indica o ponto mais alto das áreas continentais do planeta, né? Aqui o texto se refere. Gente, aqui vai ser o Monte Everest, né? Item C, tá? O Monte Everest vai ser o ponto mais alto do planeta, tá ok? Questão de número 16. Conforme estudamos, a presença de cadeias montanhosas, a ocorrência de terremotos e de atividades vulcânicas na Ásia deve-se ao fato desse continente estar localizado, conforme estudamos, né, a presença de cadeias montanhosas, a ocorrência de terremotos e de atividades vulcânicas na Ásia deve-se ao fato desse continente estar localizado em áreas de contato entre placas tectônicas. E aí? Mas vamos para outras. B. Está no centro do interior de uma placa tectônica, distante da área de contato com as outras placas? Não, gente, se ela estivesse no interior, quase não teria, né, incidência de terremotos, tá ok? Porque os terremotos eles vão acontecer com grande intensidade nas bordas das placas, né? Que nós também chamamos de limites, né? Lá nos limites das placas, ou seja, lá no iniciozinho das placas, ali na borda da placa, né? Ali na bordazinha da placa, ali que vai ter atividade, né? Ali que vai ter uma grande intensidade mesmo de terremotos, tá, gente? A Terra treme o tempo inteiro aí com os países que estão localizados nas bordas das placas tectônicas. Então não é a B, tá, gente? C. Possuir em seu território a predominância de rocha sedimentar em áreas geologicamente estáveis? Nada a ver, né, gente? D. Ser um continente de clima quente, tropical e equatorial, já que os fenômenos citados ocorrem... Gente, os fenômenos em cima não tem nada a ver com o clima, né? Não é o clima tropical, porque é quente, porque é frio, que vai fazer ter montanhas, que vai fazer ter terremotos, né? Então, o item correto é a letra A. Está localizado em áreas de contato entre placas tectônicas, né? Ali elas estão batendo uma na outra, ali, né? Se chocando, né? Que nós chamamos fazendo um movimento divergente, né, gente? Né? O movimento, aliás, o movimento convergente, né? Elas estão se encontrando, está convergindo, né? As placas estão convergindo, se encontrando ali, ó, batendo atrito. Ok, galerinha. 17. Observem a imagem ao lado e leiam o texto abaixo. As equipes de resgate trabalham contra o tempo neste domingo para salvar as milhares de pessoas que permanecem ilhadas no norte da Índia, devido aos deslizamentos de terra e às inundações provocadas pelas chuvas, que podem ter provocado 1000 mortes. As pesadas chuvas que atingem o subcontinente indiano de junho a setembro costumam provocar alagamentos, mas começaram mais cedo este ano, pegando muitas pessoas de surpresa e expondo a falta de preparo para prever e enfrentar essa situação. As chuvas torrenciais abordadas pelo texto estão associadas ao fenômeno climático denominado... Qual o nome desse fenômeno climático que acontece na Índia, gente? Nesse subcontinente? É o El Niño? Não é o Ninho, gente. B. Monções de verão? Quem assistiu a aula e prestou atenção sobre as questões das monções vai entender que no período das monções de verão, né, lá na aula tem uma aula falando só sobre isso, né, como é que são formadas essas monções de verão, né, e o que são essas monções de verão. Então nós vamos ver que as monções de verão ela vai ter uma característica, que é o que, gente? De levar
muita chuva para o subcontinente. Esse subcontinente indiano vai levar muita chuva, tanto para o subcontinente indiano como para o leste, né? O leste asiático, né? Tranquilo, gente? Então, monções de verão. Aqui nós temos aqui, eu tô falando aqui das monções de verão, olha aqui, ó. Esse desenho aqui fala sobre isso, gente, as monções. Uma ótima explicação nessa imagem aqui, né? Uma ótima explicação sobre as monções. Mas essa questão vai ficar para a próxima aula. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.